Olá, e vamos então hoje falar sobre Ho'oponopono. Como eu coloquei a caixinha e tiveram muitas dúvidas, né? Eu achei melhor compilar isso numa live, explicar tudo certinho para não ficar respostas soltas lá nos stories. Então, vamos falar sobre essa técnica, né? É uma técnica havaiana que as pessoas costumam confundir muito com outras coisas, com crenças, com religião, enfim. Mas vamos lá, vamos tirar a dúvida, né? Vamos responder todas as dúvidas que eu recebi e se tiverem mais alguma dúvida podem mandar que a gente esclarece aqui também, tá bom? Então o Ho'oponopono, quem difundiu o Ho'oponopono no Brasil e no mundo, aliás, foi o Joe Vitale. O Joe Vitale até então era um escritor, um especialista em marketing, né? E que o Ho'oponopono ele descobriu por acaso na vida dele, né? Então aconteceu na vida dele, né? Ele foi descobrindo e descobriu acidentalmente e foi estudando e acabou escrevendo o livro Limite Zero, que é a base, assim, se você quer ter uma base bem sólida e bem aprofundada já sobre o Ho'oponopono, leia o livro Limite Zero, tá? Porque ele explica muitos detalhes, assim, do que é o Ho'oponopono, né? Então, o que é exatamente o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana, né? Dr. Hugh Lane, que especificamente foi quem descobriu, entre aspas, a técnica e testou com alguns pacientes, ele era um médico, né? Então, tudo isso tem muito detalhado, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão é muita informação para vocês de uma única vez e vocês vão acabar não absorvendo o que é a ideia principal. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, leia o livro. Lá no livro tem tudo mastigadinho, explicadinho, vocês vão entender perfeitamente. Mas o meu papel aqui hoje é dizer para vocês o que é o Ho'oponopono. É uma técnica de cura havaiana, onde o Dr. Hugh Lane aplicava, né, exercitava e aplicava 4 frases e aí ele curou uma série de doentes mentais que tinha num hospital psiquiátrico onde ele trabalhava, né? Então, basicamente esta é a técnica, tá? Eu preciso ser louco para aplicar isso? Não, de maneira nenhuma, eu só tô dando um exemplo de que é citado no livro, tá bom? Então, quais são as ideias fundamentais sobre o livro Limite Zero? Você não tem a menor ideia do que está acontecendo com você. Até porque é impossível a gente ter consciência de tudo que acontece à nossa volta, né? Nem consciência e nem inconsciente. A gente não consegue nem consciente nem inconscientemente controlar o que acontece com a gente, né? Então é impossível, você não consegue. E partindo dessa técnica, da ideia dessa técnica, você consegue curar qualquer coisa que surge no seu caminho, porque você é responsável por 100% das coisas que acontecem com você. Então, partindo da lógica da técnica, se você é capaz de provocar, você também é capaz de curar, tá? Então, essa também é uma das ideias do livro Limite Zero, do Ho'oponopono. Você é responsável por absolutamente qualquer coisa que acontece com você, né? Então isso a gente já falou. E se a gente partir da ótica que você é responsável por 100% das coisas que acontecem com você, isso é libertador. Isso é maravilhoso, porque você não terceiriza o seu poder, né? Você não dá poder aos outros para que eles tirem de você qualquer coisa que seja. Seja a tua liberdade, seja a tua expectativa, seja a tua vontade, seja o que quer que seja. Você não dá esse poder para as outras pessoas. Esse poder é único e exclusivo seu, tá bom? E um último insight que esse livro passa pra gente é que o amor é a energia maior e ele pode mudar qualquer coisa, né? Então, no campo das energias, o amor realmente é a energia que vibra na maior altitude, digamos assim, né? Então, quando você tem qualquer problema, que você reage com amorosidade, que você trata com amorosidade, isso fica muito mais fácil de você resolver, porque a vibração do amor, ela é muito alta e ela consegue sim resolver qualquer coisa, tá bom?
Tem mais 2 livros do Joe Vitale que falam sobre Ho'oponopono, que é o Marco Zero, né, que é uma extensão do Limite Zero, e a Chave também fala. Então, ele tem outros livros, né, outros livros que ele escreveu sobre marketing espiritual, sobre outras situações de Ho'oponopono também, porém esses que falam mais voltados, assim, como se fosse, entre aspas, uma sequência do Limite Zero, tá? Então, traduzindo ao pé da letra, o Ho'oponopono, ele significa reparar ou corrigir um erro, tá? De acordo com os antigos havaianos, né, que foi da onde surgiu a técnica, de onde nasceu a técnica, o erro nasce dos nossos pensamentos, né? Ele é contaminado por memórias que a gente traz do nosso passado, por situações e coisas dolorosas que aconteceram no nosso passado, e a gente acaba trazendo essa memória para nossa vida, né? As famosas crenças que a gente fica remoendo e que a gente traz preso no nosso consciente e às vezes no nosso subconsciente. Então o papel do Ho'oponopono é limpar essas memórias, né? Limpar essas crenças. E como que isso acontece? Então o Dr. Hew Len, ele fez então o teste, como ele descobriu que isso funcionava, que a limpeza das memórias ou das crenças, ela acontecia através da repetição das 4 frases, né? Que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então assim, mas como que é isso? Isso funciona? Isso não funciona? Eu entendo, para quem está sendo apresentado para o Ho'oponopono pela primeira vez, colocar em dúvida que isso realmente funcione, porque é tão simples, né? Chega a ser, né, besta, digamos assim, mas é o simples que funciona, é o objetivo que funciona, a gente que acaba complicando as coisas, tá? Então é simples assim, é só praticar, fazer repetir as 4 frases, né? E aí tem todo um processo aí, mas a gente já vai chegar lá, né? Então, e essa técnica, o legal dela é porque ela não encara os problemas, né, como uma provação, como uma coisa ruim. Ela encara como uma oportunidade de você aprender a como não fazer, né? Uma oportunidade de você aprender realmente, de tirar alguma lição daquilo ali, que aquilo não aconteceu para você por acaso, né? Então a gente deve sempre se perguntar. Eu mesma, depois que eu descobri o Ho'oponopono, eu sempre me pergunto por que isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo comigo, o que é que eu preciso aprender com isso que está acontecendo comigo, né? Me aconteceram várias coisas assim sérias, né, na vida, que eu me perguntava por que aquilo estava acontecendo comigo. Por exemplo, quando eu capotei o carro trabalhando, estava num trajeto de trabalho e acabei capotando um carro. Eu me perguntei muito por que aquilo aconteceu, sendo que eu não fui imprudente, eu estava em baixa velocidade, estava tudo ok, e acabei capotando o carro. Aconteceu porque eu estava num momento muito estressante da minha vida e o meu subconsciente, né, na minha vida profissional, e o meu subconsciente começou a mandar mensagens para mim de que eu precisava me afastar daquilo ali, pelo menos por um momento. E ele me tirou. Como eu não tomei a iniciativa por livre e espontânea vontade de me afastar do trabalho ou de qualquer coisa, ele me tirou, mesmo que temporariamente, fazendo com que eu capotasse o carro. Graças a Deus não aconteceu nada de grave comigo, mas foi tempo suficiente para eu ficar afastada alguns dias do trabalho e conseguir colocar as minhas ideias em ordem. Então é nesse nível que as coisas acontecem, tá? Então quando você tem uma doença, quando você tem um problema financeiro, quando você tem um problema de relacionamento, seja amoroso, de amizade ou familiar, sempre se perguntar: por que isso aconteceu? Por que o que eu preciso aprender com isso? Que lição que eu preciso tirar disso? Tá bom? É bem importante o Ho'oponopono, a ideia fundamental dele é essa, tá? É você se autorresponsabilizar pelo que acontece contigo, mas principalmente você se perguntar o porquê aquilo está acontecendo com você, tá? E o significado das 4 frases, então. Por que essas 4 frases, né? Eu imagino que o Dr. Hew Len, ele deve ter testado várias frases, né? Várias situações e várias coisas. Porém, essas 4 frases, por elas terem significados muito fortes,
foram as que deram o melhor resultado e por isso que são elas que são utilizadas, tá? Então, quando você fala sinto muito, significa que você assume a responsabilidade por tudo que acontece com você, por todos os seus atos e por qualquer coisa que venha a acontecer. E você sente muito por você permitir que aquilo esteja acontecendo, por mais que você não permita aquilo conscientemente, muitas vezes você permite inconscientemente, mas faz parte, é normal, né? Então, você, mesmo assim, você sente muito por aquilo. E daí, na sequência, já vem o me perdoe, porque aí você sente muito, me perdoe. Você pede perdão a você mesmo, por ter permitido que aquilo acontecesse e pede perdão, e pede que Deus te ajude a se perdoar e a perdoar os outros, se tiver alguém envolvido na questão, né? Usando ainda o meu exemplo do acidente de carro, não tinha uma terceira pessoa, digamos assim. O que causou o acidente foi um bicho que atravessou na minha frente. E eu fui desviar o bicho e acabei capotando o carro. Então, me perdoar por aquilo, é me perdoar por ter errado, é me perdoar por ter, entre aspas, permitido que aquilo acontecesse, não ter conseguido dominar o carro, dominar o volante naquele momento e o carro ter capotado. Enfim, é ter essa dimensão de entendimento para você se perdoar e perdoar qualquer um que esteja envolvido dentro daquela situação que você precisa perdoar, tá bom? O eu te amo faz com que a energia flua e te reconecte com a fonte de tudo que é amor, que é Deus, né? Com a fonte maior, né? Então, eu falo Deus porque é a minha crença, mas se você não acredita em Deus, você acredita numa energia, você acredita no sol, você acredita em Buda, você acredita no que quer que você acredite, no teu Deus maior ou na tua crença maior, é isso. O eu te amo, ele faz com que a tua energia flua e faz com que você se reconecte com a sua fonte, né, com a sua fonte de amor, tá? Essa frase permite que o amor volte a fluir na sua vida. E como eu falei, né, lá no início, o amor é a vibração maior de todas as energias. Então, é com ele que você consegue curar qualquer coisa. E por último, eu sou grato é a forma que você tem de demonstrar gratidão e confiança por aquilo que você acredita, né? Você já está agradecendo antecipadamente porque você confia que tudo será resolvido da melhor maneira, né? E para o bem de todos, né? Então você confia, você já está agradecendo por uma coisa que nem aconteceu ainda, mas a sua confiança é tão grande que você já está agradecendo por aquilo. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tá? As 4 frases do Ho'oponopono. E aí surgiram muitas questões, tem muitas coisas, tá, gente? Que envolve o mundo do Ho'oponopono, né? Essa técnica. Tem o Japamala, né? Eu até esqueci de trazer para vocês, mas depois eu vou deixar uma foto lá nos stories falando sobre o Japamala. O Japamala nada mais é do que um terço tibetano, só que a diferença do terço, né, o terço católico, por exemplo, ele tem 54 contas, né, o rosário, digamos assim, e o Japamala, ele tem 108 contas. Por que 108, né? Aí tem também todo um estudo por trás disso. Então, 108 é um número cabalístico, 108 é um número múltiplo de muitos outros números significativos. Enfim, tem uma série de explicações que podem ser dadas, porém o Japamala nada mais é do que um terço ou um caminho para que você faça as 108 vezes. Por que 108 vezes? De novo, muita gente acredita que o 108 é um número místico, né? Um número cabalístico e tem um significado maior. Tem pessoas que dizem, tem aí na internet, pessoas que dizem que você é obrigado a fazer Ho'oponopono 108 vezes. Você não é obrigado a nada, tá? Você é obrigado, simples e unicamente, a fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser feito, tá bom? Do jeito que você sentir que tem que fazer. Eu vou contar pra vocês como que eu fui apresentada pro Ho'oponopono e como que funcionou pra mim, antes de responder as perguntas, tá? O meu primeiro contato com o Ho'oponopono foi há muitos anos atrás, há pelo menos uns 7 anos, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Ele foi apresentado por uma primeira terapeuta que eu tive lá atrás, ela me apresentou para o Ho'oponopono, só que simples e puramente ela falou para mim assim, repita essas 4 frases.
Repita conforme você sentir no seu coração, mas ela não me explicou da onde que surgiu, por que surgiu, por que eu tinha que fazer aquilo. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui buscar entender o que era o Ho'oponopono. Eu não ia ficar repetindo 4 frases, que nem um papagaio de pirata, sem saber o que eu estava falando, né? E aí eu fui pesquisar, eu perguntei pra ela o que era isso e ela me falou que era o Ho'oponopono. Até eu lembro, eu pedi pra ela escrever porque eu não tinha entendido e realmente não é um nome fácil de se pronunciar. Eu pedi que ela me escrevesse e eu fui pesquisar. E aí eu descobri o livro Limite Zero e aí não parei mais, né? Fui estudando sobre o Ho'oponopono e sei um pouco, né? Não sei tudo, não sei muito, mas sei um pouco sobre isso, que é o que eu tô dividindo com vocês hoje, tá? Então eu fui estudar e aí esse foi o meu primeiro contato com o Ho'oponopono e eu a princípio eu não acreditava, tá? Eu sou honesta pra vocês em dizer que eu não acreditava, por isso que eu digo que eu acho normal se você também não acreditar, porque faz parte da gente ser um pouco cético, né? Então eu até indicava para as outras pessoas, né? E eu sugiro que vocês não façam isso, tá bom? De indicar, porque o Ho'oponopono as pessoas precisam descobrir. Mas aí vocês perguntam, como que elas vão descobrir se você não indicar, né? Então, assim, indicar que eu digo é comentar, né? Comentar como eu comentei com vocês, comentar como eu comentei com muitos coaches que eu até apresentei o Ho'oponopono. Algumas amigas que eu presenteei com o Japamala e expliquei como é que o Ho'oponopono funcionava, mas assim, sempre tudo com muita liberdade para que as pessoas façam o que elas querem, porque isso precisa tocar o coração, tá? E vocês já vão entender por que eu tô falando isso. E aí, eu lembro que lá no comecinho eu indiquei para uma pessoa que estava passando por bastante dificuldade na família, e aí eu falei para ela, você conhece o Ho'oponopono? Você já tentou fazer? E apresentei para ela dentro das minhas limitações que eu tinha naquele momento, porque eu também não sabia muita coisa, né? Mandei o livro para ela ler e tudo, e aí ela fez e ficou assim, radiante, ficou perplexa com os resultados que aconteceram com ela. E ela me contou e me agradeceu. Ela falou assim, muito obrigada por ter dividido comigo, foi maravilhoso e eu vou continuar fazendo. E eu... será, né? Será que isso aconteceu mesmo? E eu ainda tava um pé atrás com aquilo. Até que eu coloquei realmente em prática. Eu tava passando por uma situação ainda, né, nessa questão de trabalho. Eu tava passando por uma questão com uma chefe que eu tive. Essa história para um outro vídeo, mas eu tive uma chefe narcisista e eu sofri muito com ela. E aí eu ficava me perguntando, falava, gente, por que eu tenho essa mulher, né? Por que essa mulher tem que ser minha chefe? Por que eu tenho que passar por isso? E aí eu falei, eu vou fazer o Ho'oponopono e vamos ver o que dá, né? E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra mim, tá, gente? E eu já vou chegar lá. O Ho'oponopono sempre você faz pra você. Você faz com intenção, né, do teu relacionamento com alguém, mas o Ho'oponopono é sempre pra você, pra limpar as memórias ruins e as memórias que estão impedindo que aconteça alguma coisa entre você e essa outra pessoa, tá? Nunca para outra pessoa, a gente nunca muda o outro, tá? Então sempre tenham isso em mente, o Ho'oponopono é sempre para você. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono para mim. Eu me lembro que foi num dia que eu tava viajando, eu tava na estrada dirigindo e aquilo foi assim muito forte pra mim, porque eu comecei a fazer, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E aquilo foi provocando uma coisa assim, foi provocando uma catarse mesmo. Eu fiquei muito mal, eu chorei a estrada toda viajando assim. Então me provocou reações, eu tinha coisas muito profundas, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei em casa com a cara inchada, enfim, passou, né? Eu fiz o Ho'oponopono e vocês não vão acreditar. Essa mulher mudou de uma forma comigo, ela mudou de uma forma assim que eu acredito que a mudança tenha acontecido em mim, né? E a gente reflete quando a gente muda. Quando acontecem coisas boas pra gente, né, a gente irradia isso, a nossa energia muda. Então eu acredito que a minha energia tenha mudado em relação a ela e por isso que ela também mudou. Ela se transformou assim, sabe? Então foi aí que
caiu a minha ficha, né? Opa, funciona um negócio de verdade, né? Foi a minha prova dos 9. E depois, em vários outros momentos na vida, eu também apliquei o Ho'oponopono para mim, para familiares, e sempre funcionou, tá? Então eu digo assim que é uma coisa que eu chancelo mesmo, porque funciona de verdade. Pode fazer que funciona, tá bom? Então agora, dito tudo isso, vamos às perguntas. Eu recebi várias perguntas, então eu vou tentar responder para sintetizar um pouquinho mais tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? Então, eu preciso dizer as 4 frases numa única ordem, né? Tipo, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Não tem essa obrigatoriedade. Inclusive, eu li alguns estudos que diz que você não precisa nem dizer as 4 frases, dependendo do que você quer, tá? Dependendo do que você quer limpado, dependendo do que você quer, mas aí é um estudo um pouquinho mais aprofundado, tá? Mas aí você pode dizer só eu sinto muito, eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu te amo, enfim. Não tem ordem certa, é como o seu coração mandar, tá? Eu, por exemplo, não sigo sempre essa ordem, sinto muito, me perdoe, sou grata, aqui tá, eu te amo, sou grata, né? Eu sigo a ordem inversa das últimas 2 frases. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. E eu fecho com eu te amo, por quê? Porque como o eu te amo é a energia do amor que faz as coisas se conectarem, faz o teu amor fluir, eu acho que fechar com essa frase fica melhor. Isso para mim, então vai do seu entendimento. Então, respondendo à pergunta, não precisa fazer as 4 frases numa única ordem. Tem que repetir as frases em voz alta? Não, você pode fazer mentalmente, tá? Se você estiver em algum ambiente, por exemplo, você está num consultório médico e tem uma pessoa ali com uma energia ruim que tá te incomodando de alguma forma, você pode fazer em pensamento. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo, e faça com intenção de que se existe algum bloqueio em você, alguma limitação, alguma memória ruim que esteja entrando em contato com uma memória ruim dela e por isso tá gerando essa energia negativa, que limpe isso para que você fique bem. Tá? Então você pode fazer tanto em voz alta quanto mentalmente. Isso é indiferente, tá bom? Tem que repetir quantas vezes? Quantas vezes o seu coração mandar, tá? Então, de novo, essa história de que é obrigado a repetir 108 vezes, você não é obrigado a nada. Você tem que fazer o Ho'oponopono, como todas as outras coisas que a gente faz, a gente precisa querer e a gente precisa acreditar, tá? Então, se você não acredita, não adianta você fazer 580 vezes, não vai adiantar nada, tá? Então, se vir do seu coração, eu geralmente, agora, né, que eu tenho um pouco mais de prática, digamos assim, às vezes eu gosto de usar o Japamala, porque aí eu sei que eu fiz as 108 vezes, porque eu quero fazer as 108 vezes. Mas se isso for uma coisa que vem do meu coração, tá? Porque se não vir do seu coração, não faça no automático. É a mesma coisa que você fazer uma oração qualquer, fazer uma oração do Pai Nosso, fazer qualquer oração que seja da sua crença. Se você tá ali rezando, ai, Pai Nosso que estás no céu, no automático, não adianta nada, não vem do seu coração e não vai te conectar com o divino. E se não te conecta com o divino, não adianta nada, não perde seu tempo, vai dormir que você ganha mais, tá bom? Então, repetir quantas vezes o seu coração mandar, tá bom? É uma prática religiosa? Não é uma prática religiosa, tá? É uma técnica havaiana que liga você com o seu divino, com a sua crença, com o que você acredita, mas não é uma prática religiosa, ele não está ligado a nenhuma religião. Algumas pessoas confundem que está ligado ao budismo, porque são as pessoas que mais acreditam nisso, mas não está ligado, tá? Não está ligado a nenhum tipo de religião ou crença, enfim. Tem que repetir 108 vezes? Já respondi, né? Não precisa. Quando devemos usar o Ho'oponopono? Toda vez que você se sentir incomodado com alguma situação e você quiser entender o que aquilo tá, por que aquilo tá acontecendo, por que aquilo tá te provocando. Então, se você tiver qualquer tipo de situação, em qualquer momento que você quiser ficar bem, isso é pra você. Tá? De novo, isso é pra você, não é para as outras pessoas. O que mudar em você automaticamente vai refletir nas outras pessoas, porque a gente é energia,
tá bom? Então, você deve usar quando você achar, quando o seu coração mandar, né? Me use como exemplo. Eu descobri o Ho'oponopono, eu estudei o Ho'oponopono, porém não acreditava nele. E o que eu fiz? Eu fui, né, ali, como diz, namorando, observando, desconfiada. Quando eu confiei, quando eu acreditei, eu fiz e realmente funcionou. Então, o seu coração o seu coração é que dita quando você tem que fazer e quantas vezes você tem que repetir, tá bom? Tem uma frequência certa para praticar? Mesma resposta, seu coração vai dizer isso, tá? Não tem uma frequência certa, não tem nada aqui certo e nem errado. Quem dita é o seu coração. Posso fazer para ganhar dinheiro? Pode, porque você pode ter bloqueios, né? Você pode ter memórias negativas em relação ao dinheiro, tipo, rico não vai pro céu, dinheiro é sujo, quem é rico não presta, enfim, tem um monte de crenças, né? Dinheiro é sujo, que a gente ouve quando a gente é pequeno, a gente cresce com isso, e aí a gente acaba tendo essas memórias negativas, e às vezes a gente ouviu até na barriga da nossa mãe, né? E a gente cresceu com aquilo e a gente não sabe de onde vem. Então, se você acredita que se você está passando por dificuldade financeira e você acredita que você possa ter memórias que estejam te impedindo de fluir financeiramente, faça o Ho'oponopono para você com a intenção de limpar, né, Divino Criador, limpe em mim todas as memórias de escassez, limpe em mim todas as memórias de pobreza, os votos de pobreza, da minha geração, de gerações passadas, enfim, aí você vai intuir como que você vai fazer o seu pedido e vai repetir as 4 frases, quantas vezes você achar necessário, tá bom? Posso fazer para ter um relacionamento de volta? Perigoso isso, tá, gente? Muito perigoso. Porque aqui entra o livre-arbítrio, tá bom? Relacionamento, a gente tá falando de 2 pessoas. Seja ele que tipo de relacionamento seja, né? Aqui a pessoa não diz se é amoroso ou não, mas independente de ser um relacionamento amoroso, de ser um relacionamento de amizade, relacionamento é pelo menos 2 pessoas. Então a gente não pode esquecer que existe o livre-arbítrio, né, o seu e o da outra pessoa. Então, você pode fazer da mesma forma que você pode fazer por dinheiro, tá? Você vai fazer o Ho'oponopono para limpar em você todas as memórias ruins que possam estar atrapalhando o seu relacionamento com aquela pessoa, né? Divino Criador, limpe em mim tudo que possa estar me afastando de tal pessoa, limpe em mim tudo de ruim que eu possa ter feito em relação a tal pessoa. Mas assim, nunca peça para aquela pessoa voltar para você. Você não pode fazer isso, tá? Porque ela tem o livre-arbítrio dela e ela volta se ela quiser. Então a volta vai ser uma consequência. Se você fizer o Ho'oponopono e você conseguir limpar tudo que está acontecendo, que está afastando vocês, e era aquilo que estava afastando vocês, é da sua vontade e da vontade da outra pessoa, consequentemente vocês vão se juntar de novo, tá? Agora não se frustre se você fizer o Ho'oponopono e a volta não acontecer, porque não era para ser. Não eram aquelas energias, não eram aquelas memórias que estavam afastando vocês, e sim é porque uma das partes não quer mais, tá bom? Que fique claro isso para não criar nenhum tipo de frustração. É um ritual? Não, não é um ritual, gente. É uma técnica, né? Ritual, para mim, é uma coisa muito mais elaborada, né? Que precisa ter um monte de coisas. Isso aqui é muito simples, é muito prático, é muito básico. Se vocês procurarem no YouTube, tem a oração do Ho'oponopono, que é muito linda. Tem músicas do Ho'oponopono que são maravilhosas, assim, para você, para quem tem dificuldade para dormir. Tem a meditação guiada do Ho'oponopono, que acalma, né, acalma a ansiedade. Então, assim, tem muita coisa que você consegue se beneficiar do Ho'oponopono. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, simplesmente para você entender da onde que surgiu e por que que você tá fazendo, por que que você tá fazendo isso, né? Por que que você tá falando essas frases, qual que é o objetivo, tá?
Posso fazer para outra pessoa? Então, como eu disse, né? Você pode, se tem alguém te irritando, por exemplo, você tá no trabalho, tem uma pessoa que o teu santo não bate, né? Sempre tem, né? Aquela pessoa que o santo da gente não bate. Então você vai lá, Divino Criador, limpe em mim as memórias as memórias ruins que eu compartilho com fulano de tal. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? E aí você vai fazendo essa prática do Ho'oponopono, você pode fazer para qualquer coisa, mas você precisa descrever. Então, mas sempre aqui, ó, de novo, limpe em mim tudo que tá me afastando ou tudo que tá me fazendo, me irritando em relação àquela pessoa. Você nunca vai falar assim, Divino Criador, limpe naquela pessoa. Não, a gente não tá falando dela, a gente tá falando de autorresponsabilidade. Então, limpe em mim, sempre, limpe em mim. Tá? Então, sim, você pode fazer para outra pessoa com intenção a curar alguma coisa em outra pessoa, porém, limpando em você o que está causando atrito, o que tá causando problema entre vocês, tá? E uma última questão aqui eu fiz o Ho'oponopono e as coisas só pioraram. Então, assim, tá? Aqui é o que aconteceu comigo, né? Como eu falei ali, eu chorei bastante, a gente chama de catarse isso, né? Tanto na psicologia quanto na psicanálise. É uma catarse, é quando literalmente você vomita tudo de ruim que tem dentro de você. Então, sim, é normal que as coisas piorem, por quê? Porque tá limpando. Tá vindo à tona tudo de ruim. E aí as coisas vão melhorar e vão seguir melhores e boas depois que tudo de ruim for limpo, tá? Então, assim, é normal, tá bom? Não desistam na primeira. Aí eu quero fazer o Ho'oponopono, mas eu fiz e agora deu tudo errado, tá tudo pior do que tava. E agora? Agora você continua, porque o processo é normal, vai ser assim que vai acontecer. Tá bom? Nem para todo mundo acontece isso, tem pessoas que até têm sintomas físicos, tá? Realmente passam mal mesmo, de vomitar mesmo, de ter diarreia, de ter dor de cabeça, porque são reações tá manifestando fisicamente as suas emoções, tá bom? Então, gente, basicamente eram essas as perguntas que eu tinha, né, que eu recebi na caixinha, foram bastante perguntas, então eu acho que deu para dar uma esclarecida boa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não respondi aqui, podem me mandar. Se não tiver caixinha lá nos stories, pode mandar direct que eu respondo para vocês. O livro Limite Zero é bem fácil de você encontrar ele em PDF por aí na internet, mas se você não conseguir encontrar, também me pede desculpa, me pede no direct que eu mando para vocês, porque eu tenho ele em PDF desde a primeira vez que eu li, eu ganhei ele em PDF também, e eu compartilho sem problema nenhum com vocês, tá bom? Espero que tenha sido de proveito. Isso tudo é autoconhecimento. A gente está falando de autorresponsabilidade de uma outra forma, de uma outra ótica, né, mais holística. Mas tudo isso vem para acrescentar, tudo isso vem para somar no nosso processo, enfim, de autoconhecimento. Eu espero muito que tenha te ajudado, te clareado, te dado mais uma opção de caminho para seguir aí na sua jornada, tá bom? Qualquer dúvida, tô aqui. Deixa nos comentários o que você achou, me diz o que você achou, se você gostou, se você conhecia, se você gostou de conhecer, se você vai treinar, aplicar, né? E depois me conta como é que foi pro teu processo, tá bom? Obrigada e até a próxima!